Fala amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente é bom falar com vocês mais uma vez, sabadão, para fechar o dia. O pedido do Pedro, que comentou aí sobre o Vectra 11. Obrigado, Pedro, aí, pela sua indicação, pelo seu comentário. E realmente eu gosto de tentar ajudar vocês, né, fazendo um pouquinho da minha análise, mostrando como eu faço essa análise, para que você possa fazer a sua própria e decidir, né, se mantém, se compra o ativo, se não compra, tá bom? Muito obrigado, viu, Pedro, pela indicação. É um prazer e uma honra ajudá-los aí. E eu peço, caso você tenha visto o vídeo e a chamada, né, tá passando por aqui, bem-vindo ao canal. E não deixa de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário, é um trabalho totalmente voluntário, tá bom? Você pode também nos ajudar, né, sendo membro do canal, tá? No mínimo aí eu peço aí um thumbs up, né, um like, caso você goste aí, tá bom? E um comentário, tá certo? Vamos para a tela, pessoal, direto aí, Vectra 11, 74, 74,40, né, a cotação, né, mais aí um fiagro para a gente. Já deixei para nossa análise aqui o relatório gerencial, tá bom? Realmente os ativos do campo têm sofrido bastante nos últimos tempos. No mês de agosto deu uma recuperada boa, muitos ativos. Aí veio aí a AgroGalaxy, né, que jogou um balde de água fria nos ativos, né, nos fiagros. Depois aí um susto aí com mais uma recuperação judicial pedida aí, tá bom? No Portal Agro, se eu não me engano esse nome. Mas assim, eu vejo que o nosso campo, né, o nosso agro realmente é o motor da economia. Até comentei, mais de 25% do PIB de participação no Produto Interno Bruto, 50% mais ou menos das exportações, emprega mais de cerca de 900 mil a 1 milhão de pessoas, né, direta, e milhares aí indiretamente. Então, o agro em crise é o país em crise. Então, eu acredito na força do agro. Realmente, nós temos aí que ficar atentos, né? O governo tem que apoiar o nosso agro, tá bom? Os produtores aí estão precisando, tá bom? Até da ajuda divina aí, por causa de chuvas aqui no Centro-Sul, né? Tá muito seco. Espero que elas cheguem aí, né? Para amenizar esse calor, né? E dar condições de termos uma boa safra, tá? 24, 25, tá bom? Então, é o Vértice, né? Data Agro, crédito do agronegócio, a pedido do amigo Pedro. Tá bom? Passando aí pelo Clube FI, um abraço para os amigos do Clube FI. Rapidamente passar por aqui, depois relatório gerencial, uma passada, já dei uma lida, achei bem interessante, viu, Pedro? E tem assim coisas que eu não tinha visto nos outros fiados, e olha que eu vi bastante, quase todos. Então eu gostei muito aí da parte, né, que ele vai ter um gráfico aí do Bear e do Bull, né, do touro e do urso, tá bom? E uma marcação para onde está mais próximo aí, achei bem interessante, tá bom? E vamos ver no relatório gerencial. Tá certo? E a parte gráfica para fecharmos aí, se Deus quiser, em menos de 10 minutos. Ele fechou 7,440, o volume aí de 741 mil. A média dele é de 877 mil. É bem interessante, próximo de 1 milhão. Para mim já é interessante acima de 500, né? Se for possível acima de 1 milhão. Quanto mais líquido for ativo, né, mais fácil você consegue entrar e sair dele. Então eu gosto de liquidez, né? De média pelo menos de 1 milhão, mais 877, quase 900 mil, né? Tá ok, Bruno. Pedro, desculpa, né? Pedro que pediu. Ele tem aí um yield, teve, né? Com esse valor aqui atual, seria de 1,34, tá bom? Mensal e 17,15, né? Realmente excelente. Lembrar, pessoal, se a cota tá caindo, esse yield aí vai subindo inversamente proporcional, tá certo? PVP, que é o preço pelo valor patrimonial de 0,71, só um adendo aqui, até a dona, a dona Ivone, né, que trabalha com a gente, disse que começou a ver meus vídeos lá no trabalho e achou realmente bem complexo. Eu prometo fazer vídeos mais simples aí, do básico dos investimentos, tá para sair uma nova série para vocês aí, para fazer, né, ensinar o beabá, né, de como investir, tá bom, dona Ivone? Vou focar nessa nova série durante a semana, tá bom? Voltando aí, Vértice Gestão, alavancagem de 1%, baixinha, a alavancagem tá show. Liquidez já falei de 877, valor patrimonial 480 milhões, tá? Bem mediano, tá? Mas tá legal. Não tem participação no IFIX, né? Porque é um fiagro e tem mais de 11.600 cotistas, tá? Tá legal, tá interessante, né? Tá em crescimento, né? O Vectra 11 aí, tá? Ainda é um fiagro mediano. Ele foi lançado lá em 21, né, próximo do RZAG. A RZAG foi em outubro de 21, então ele já tem, né, certo tempo, apesar dos fiagros serem bem recentes na sua maioria, tá? Foi lançado a R$100, realmente está bem abaixo do lançamento. Entregue, administrador, custódia Itaú e escrituração também do Itaú. Gestão em tipo ativa, né? Cotas emitidas 4,59 milhões, bem interessante, tá bom? Taxa de administração existe, né?
depois a gente comenta no relatório gerencial. A parte gráfica, eu sempre gosto de mostrar para vocês, eu vou até reduzir um pouquinho antes, né, do gráfico em si, da análise gráfica, tá? A gente vê que no ano ele já perdeu 22, tá muito pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho. Ele perdeu no ano 22,41, perdeu muita coisa, no mês 8,49 e em 12 meses 22%, né? Então a gente vê, ele teve um caso de um problema com um CRA, tá aqui, eu coloquei a notícia aqui, é da Brasil, como é que é o nome aqui? Brasil, tá aqui, Biofuels, tá? Então realmente isso foi lá em fevereiro, março, tá bom? Acho que impactou, né, na época aqui, ó, ele caiu, né? Por esse fato aqui, né, fevereiro/março, subiu um pouquinho, depois voltou a cair. Os Fiagros sofrendo bastante nesses meses aqui, né? Voltou aqui, fez um fundo em 67, voltou a subir, tocou lá nos 85,6 e depois aí também acompanhando os Fiagros, né, nesse mês aqui, final de agosto, né? Depois setembro, AgroGalaxy, né, realmente trouxe aí queda para os ativos do campo em geral, né? O Vectra não ficou de fora, mesmo não tendo participação nenhuma, né, com a AgroGalaxy, não tem nenhum ativo aí atrelado. E os dividendos são bons, tá? 1,34, né, em 3 meses, 2,69, 6,72 em 6 meses e 17,15 em 12 meses, tá bom? O valor patrimonial dele, né, a cota seria 104,61, ela está 7,470, está bem baixinho, né, por conta dessas dificuldades do próprio setor e do próprio ativo. E o PVP aí lá embaixo, 0,71, tá bom? Aqui são os posts, tá? Eu quero só mostrar os dividendos antes de a gente seguir na análise, tá? Tá aqui, pagou R$1, tá bom? No último, vamos aqui direto, tá? Vim pagando R$1 aí desde abril, tá? Tava 1,10 antes era 1,16, 1,10, tá? E paga aí, vai divulgar no último dia útil, né? Amanhã, desculpa, depois de amanhã, né? No dia 30 de setembro, tá? E vai pagar aí depois de 2 semanas, tá bom? E um yield de 1,23, pessoal, excelente, tá? Lembrar, pessoal, os ativos que tem, né, os Fiagros, né, que tem, na visão do investidor em geral, um pouco mais de risco, tem que realmente pagar mais para atrair investidores. Então, o RZAG, né, tem aí feito pagamentos de 1,24, 1,25, tá? 1,17, porque o setor realmente está passando aí por turbulências. Então, se ele não pagar aí pelo menos 1,1, tá? Os investidores não vão aportar aí, tá certo? Então, quanto maior o pagamento, maior o risco atrelado, tá? Mesmo eu confiando totalmente aí nos Fiagros, né, no nosso agro, mas para o investidor aí mais conservador, né, para eles realmente está uma fase complicada para investir nos Fiagros. Para mim é uma fase de oportunidades, né? Igual eu acho que o Pedro pensa do mesmo jeito, o Bruno, tá? Luiz, muitos que comentam os vídeos aí, né? A Bruna, apostando firme nos Fiagros, né? Eu continuo a comprar o RZAG 11. Eu parei em 20 mil, depois comprei mais 500 na sexta-feira e vou parar, né? Não sei, 21 mil, não sei, cotas aí, vamos ver, né? Se a promoção estiver aberta, né? Aí eu vou comprando, tá bom? Fechando aqui a parte do Clube FI, depois eu vou deixar o vídeo para vocês disponível. Aqui a parte gráfica, só passar um relatório gerencial bem rápido, tá? Eu peço, pessoal, que se você tem um ativo, leia todo o relatório gerencial, todos os informes estruturados que a sua gestora vai disponibilizando, tá? Eu deixei até meu e-mail cadastrado na Risa para receber os e-mails no e-mail, né, os relatórios para acompanhar, e eu acompanho diretamente no site também, antes do e-mail chegar, já estou sabendo, tá? Se você está investindo em algum ativo, seja, né, o seu próprio consultor e seja especialista naqueles ativos que você investe, é meu conselho para você. E Pedro também, tá? Estude aí os relatórios, tá? Eu vou passar rapidamente aqui o objetivo do fundo, tá? Não vou ler para vocês, tá? Aí dando um rendimento de 113 do CDI, lembrar que os rendimentos são isentos, né, de imposto de renda. Já comentei quase tudo isso aqui é do mês de agosto, tá? Aqui é uma carta, né, da gestora para o cotista, né? Se você é cotista ou pretende ser, leia, tá? Ele compara com o CDI, né, fala várias coisas aqui dos movimentos do mês, tá bom? Leia aí. Aí a parte setorial, eu vou pular, só vou passar rapidamente, tem pecuária de corte. É claro que vai ter milho, depois vai ter soja, né? Tá aqui a soja. E a parte gráfica bem interessante, parece que fez um fundo da soja aí, tá? Depois vai ter aí açúcar e etanol, tá? O setor suco acroleiro aí, tá certo? Depois café, né? Interessante, café. E aqui é um quadro geral, ele fala até de cacau, tá? Bolsa de Chicago, aqui tem um gráfico, né, no ano, né, as commodities positivas e as negativas. Aqui na parte de baixo tem soja, milho, trigo, né, e algodão
praticamente a base, né, dos nossos fiagros aí estão todas sofrendo aí com o preço das commodities, tá? E aqui que eu falei, né, o gráfico, aqui tem o urso e o touro, tá? Em que posição, né? Se o mercado está mais para venda ou mais para compra, né? Bear ou bull, tá bom? Bem interessante aqui, compra, venda, tá? Aqui está mais para compra, aqui está no 0 a 0, aqui está mais para venda, aqui bem mais para compra, carnes, né? Açúcar também. O etanol mais ou menos aqui por meio do caminho, o café também mais para compra. Tá, achei bem interessante, viu, Pedro, esse gráfico. E aqui a parte de pagamentos e comparativos aí de distribuição de dividendos, tá? Aqui as emissões e comparando aí com o CDI. Aqui o retorno sobre a cota de mercado, tá? Comparativo. Aqui no mercado secundário, né? Negociação e liquidez. Tá? Vou passar direto aqui. Interessante aqui a alocação em CDI mais quase 30%, IPCA 16,6% mais, né? Em caixa 3%. Aqui são setores, tá, pessoal? Bem importante você ver que setor está mais concentrado. A gente vê que tem 16% em produtor de grãos, né? 12% em café, então são setores estratégicos para o ativo. Palma também 10%. Usina álcool e etanol 8,5%, tá? São os maiores aqui. E outros 10%, né? Aqui o indexador, já vimos 80% CDI+, 16% IPCA, região geográfica, né? As cidades. E aqui é o resumo contábil. Sempre gosto de fazer assim, comparar o mês anterior, né, o mês atual, né, aqui seria agosto, né, com o mês anterior, para ver o que subiu, o que diminuiu. Né. Ideal, receitas subirem, despesas caírem, mas nem sempre acontece isso. Viu, Pedro? Então, olha aqui, tá? E vem pagando aqui R$1 de distribuição. E aqui, pessoal, é o ouro, né? Um dos ouros aí do bate-papo é a carteira de ativos, para você ver primeiro, né, qual é o indexador. A gente viu que a maioria é CDI, né, a taxa, né, e a porcentagem do patrimônio líquido aqui. Então a gente vê que 11,83 até 10, né, tá legal. 11 já chama um pouco de atenção. Grupo Luiz. E aqui o Brasil Fios, né, aquele que deu um probleminha, mas parece que está resolvido aqui com 10,31, tá bom? Então até 10 tá legal. Depois a gente vê 9, 6, ou seja, está bem distribuído, tá certo, pessoal? Atualização de carteira. Depois tem aqui os ativos, né, com as respectivas garantias. Importante você ler. E principalmente aqui, ó, Brasil Biofuels, né, que já deu uma panezinha lá no início do ano. Dá uma olhadinha nas garantias, aval dos sócios, alienação fiduciária de equipamentos, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reserva e fundo de despesas. É a descrição do seu ativo, tá? E para fechar, a última coisa aqui, a parte gráfica, a gente vê aqui as médias, né, de 200 e 100 períodos. Ele está bem em cima da média de 100 períodos, tá? É um suporte bem interessante, tá certo? A gente vê aqui a força relativa na casa dos 37, médias móveis MACD para baixo ainda, média vermelha por cima, e estocástico, que dá uma ideia de subida ou descida a mais curto prazo, né? Virou compra aqui, né? Depois aí que voltou a marcação vermelha por cima, tá? E está numa zona de indecisão, mas está respeitando aqui o suporte muito forte de 7,4, alguma coisa, que é a média de 100 períodos. Né? Se ele se manter aqui acima dessa média, tá? Vai dar uma esperança de subida, né? Pelo menos aqui, né? Essa resistência na casa dos 7,596, a gente tem Datacom, né? Segunda-feira, ele deve dar uma subidinha ali, talvez testar aqui o 7,510, 7,511 ou o 7,588, mas só tem um dia, né? Então a gente não deve ter grande movimentação, tá bom? E depois, pessoal, no geral a gente pode ver que a tendência dele ainda, né, é de baixa, né, pelas médias móveis. Estocástico ainda mantém, né, quis ser posição compradora, mas mantém aí posição vendedora, tá? E bandas de Bollinger, ele está lá embaixo, né, testando aí esse suporte dos 100 dias, e a banda inferior de Bollinger na casa do 7,4, uma coisinha, Pedro, tá? Então o ativo ainda está com pouca força compradora, né? Mesmo com o Datacom, né, os ativos realmente do campo sofreram com AgroGalaxy, com o Portal Agro, tudo na sequência, esses pedidos de recuperação judicial que enfraqueceram o setor. Tem a parte climática, tem a parte aí, preço de commodities, tudo empurrando para baixo nossos ativos. Mas assim, eu creio que é um setor altamente promissor, tá? Mesmo que o ativo esteja sofrendo um pouquinho ainda, tá bom? Vale a pena ficar de olho, tá? No Vectra 11, para ver se a gente pega aí um bom ponto de entrada, né? Confirmando uma mudança de tendência de baixa para alta. Ainda está tendência de baixa, mesmo com o Datacom, né? E os ativos não estão com força para romper essa onda negativa, tá bom? É isso, pessoal. Passamos aí pelo Vectra 11, parte fundamentalista, parte gráfica, vimos aí notícias, tá bom? Obrigado pela indicação, espero que você tenha gostado. Foi um
um raio-x bem rápido, simples, tá? Depois a gente pode acompanhar o ativo e trazer mais notícia aprofundando, tá bom? Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário. Fiquem com Deus, tá? Um bom final de semana. Vamos cortar o motor juntos aí. Até mais, pessoal. Fui!